Boa noite, irmãos, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo a essa noite de adoração, onde celebraremos a vida que temos em Jesus Cristo. Por isso se coloque em pé, para juntos nós celebrarmos, declararmos: ó, que tremenda graça, que infalível amor. O Senhor me deu a vida, o Senhor me trouxe para perto, o Senhor me resgatou, o Senhor lavou os meus pecados, o Senhor fez de mim um herdeiro, o Senhor fez de mim um filho, o Senhor fez de mim nação eleita, sacerdócio real, povo santo. E por isso estamos aqui nessa noite para celebrar tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Ele conquistou, que é direito nosso por herança, que é direito nosso pelo sangue, que é direito nosso pelo amor eterno do Pai, que nos confiou essa herança e que nos chamou para a maravilhosa luz. Celebramos o Teu nome, Jesus, nessa noite. Celebramos o Teu nome. Aleluia. Ele levou, você deu sua
sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto aqui, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Tomou o meu seu lugar, a minha cruz, as minhas dores, tudo levou. Você deu sua, pra que eu vivesse, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Tudo isso é pelo mérito de Jesus Cristo. Por isso nós vamos declarar só as nossas vozes e as nossas palmas. Vamos continuar aplaudindo, pois nós vamos declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Só Ele é digno. Ele é o único nome digno dentre todos os nomes. Nenhum nome de homem é exaltado, nenhum nome de potestade, de principado, de qualquer ser na terra merece ser adorado, mas o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, merece toda adoração. Vamos declarar: digno, digno é o Cordeiro de Deus, só Ele. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno. Vamos abrir o nosso coração. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Declara Ele. O meu tomou, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Porque nós cantamos, vamos cantar e aplaudir. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Seja exaltado o teu nome, Jesus, nessa noite. Seja glorificado o teu nome para todos sempre. Aleluia. A graça e a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado, dizendo: que bom que você está aqui, que a paz de Jesus esteja sobre o teu coração. Isso aí, queridos, como é bom estarmos juntos nessa comunhão tão maravilhosa pela presença do Senhor Jesus, não é? Que bênção. Poder sentar, queridos, por favor. Nós queremos passar aqui alguns recados muito importantes para todos os irmãos. Você também que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E saiba que este convite também é para você. Amanhã, às 6h30, nós teremos aqui um tempo muito especial de oração. É para toda a igreja, e eu tenho certeza que você que esteve aqui domingo, foi desafiado pela palavra, para estar aqui amanhã, para juntos orarmos e crescermos juntos no amor do Pai. 6h30, logo às 7h, temos um café, vai ser uma bênção, meu querido, não pode perder. Amém, queridos? Também aos adolescentes abençoada aí, a Rede Kids, eu quero mostrar, Kids não, né? Kids daqui a pouco, a Rede Teens, plano de ação, amanhã, adolescentes, tá? Queremos vocês aqui, pais, enviem seus filhos para estarem aqui, será uma bênção, às 20 horas, plano de ação, este é o tema que será ministrado, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, que os nossos adolescentes, eles serão mais ainda sedentos por Jesus. Essa é a nossa visão, que eles cresçam amando a Deus, amando a Jesus. O próximo recado, queridos, nós gostaríamos também
Agora é para você, homem de Deus, homem corajoso, para estar conosco nesta quinta-feira, às 20 horas, é o nosso encontro aqui, queridos, nosso primeiro encontro. Sabe, pastor Denis, estava pensando numa coisa muito especial, nós estamos há 40 dias, mais ou menos, falando de retorno. Irmãos, vai retornar tal coisa, estamos retornando. Quanta coisa linda acontece aqui na igreja, não é, queridos? E como é bom estar sempre anunciando, olha, vamos retornar. Eu sei que alguns aí foi por intervalo do final de ano, outros foi pela interrupção da pandemia, mas o importante é que nós estamos retornando com tanta coisa para que você se envolva, para que você participe, tá joia, queridos? Então, homens, vamos juntos, convide mais alguém para estar junto aqui conosco, será um tempo muito especial. Este recado também agora para toda a amada igreja, tá? Nessa sexta-feira nós teremos aqui um tempo de oração, às 22 horas, 10 horas da noite, nós teremos aqui um tempo juntos para orar, clamar a presença do Senhor. É o convite para toda a igreja estar junto, amém, queridos? Vamos juntos, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. E outro recado, que nós já retomamos também com a celebração Kids, tá? Tanto pelas manhãs, já estava acontecendo de domingo, nas terças-feiras, agora também estará acontecendo na celebração à noite, às 19h30, então os pais podem estar também, se não puderem estar pela manhã, agora à noite, terá também um momento muito especial para a celebração com as crianças. Quero nessa hora, irmãos amados, nós iremos adorar ao Senhor, continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas. Eu quero chamar você nessa hora a se colocar de pé, queridos. Nós iremos mais uma vez em oração diante do Senhor. Você que está nos visitando, por favor, não se constrange. Essa é uma prática que nós praticamos com muita alegria no Senhor. Você fique à vontade, mas caso você deseja oferecer algo no seu coração ao Senhor, honrar o Senhor, faça isso também com toda tranquilidade. Há um envelope na sua frente que você poderá pegá-lo e após a oração, vir entre essas duas urnas aqui na frente, assim depositar, mas acima de tudo, oferte seu coração. Vamos orar ao Senhor nesta hora, queridos. Senhor, Tu és maravilhoso, nós Te bendizemos, Tu és o Senhor de nossas vidas. Pai, nós cremos que o Senhor estás aqui neste lugar e tudo que há de acontecer seja para glorificar o Teu nome. Nós queremos dar a Ti o louvor que é devido, a honra devida. Glorifica o Teu nome neste lugar, Senhor. Nós oramos e no Teu altar queremos, ó Pai, ofertar aquilo que de Ti recebemos, porque a verdade é que nós não podemos dar ou ofertar algo para o Senhor se de Ti não recebermos, pois tudo que ofertamos, devolvemos, é uma forma de reconhecer que tudo vem das Tuas mãos. No nome de Jesus, Senhor, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu rio de vida que me sustenta. Você declara novamente: Deus, eu ouço, Deus, eu ouço a Tua voz chamando o meu nome. Sede e fome da Tua presença é o que mais quero ter.
presença é o meu maior prazer. Te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Te louvaremos, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Obrigado, Deus, por nos sustentar, por estar conosco, por ser o nosso alimento, por ser o pão da vida. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quero convidar você rapidamente, está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, vir aqui à frente. Eu quero dar uma palavra ao seu coração, enquanto os intercessores vão posicionando na lateral, para vir orar por você. Você que está segunda, terceira e quarta semana de campanha, rapidamente vem aqui à frente. Eu quero dar uma palavra ao seu coração e logo em seguida nós vamos orar. E a palavra de Deus para você, pode vir aqui na frente, pode chegar mais, por gentileza. A palavra para você é o Salmo 37, versículo número 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega, confia, descansa. Saiba que o Senhor tem um controle, tem um comando de todas as coisas. Assim que você sentir que uma pessoa orou por você, aí você pode voltar para o seu lugar, por favor. Eu só vou pedir para você vir mais para frente, porque senão a gente não identifica quem está sentado ou quem está no seu lugar. Isso. Alguém orou por você, você volta no seu lugar, adorando e louvando o nome do Senhor, enquanto nós oramos para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
glória a Jesus, só em ti és exaltado hoje aqui. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Vamos declarar com todos os nossos pulmões. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Só as nossas vozes, vamos declarar só a Ele. A Ele a glória, não a nós. A Ele a Ele a glória. Por quanto tempo? Para sempre. Amém. Mais uma vez, vamos declarar junto com os céus. A Ele a glória, a Ele a glória. Declare glória. Vem Espírito Santo de Deus. Glória. Pra sempre. Amém. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Seja bem-vindo à nossa Terça da Esperança, esse momento que nós dedicamos para dar a glória ao nome de Jesus e sermos levados a essa experiência de contato com esse nome todo-poderoso, e é no nome que nós oramos e que nós confiamos também. Eu quero fazer um convite para você, antes de nós começarmos a ministração dessa noite, é para uma nova série de estudos que nós vamos fazer, nossos estudos bíblicos avançados, o EBA, está com essa temática, estudos no Antigo Testamento, e nós vamos começar na primeira quarta-feira de março, ou seja, na semana seguinte, posterior ao feriado de Carnaval, nós vamos começar com a nossa primeira aula. Esse estudo do Antigo Testamento vai ser dividido em 4 temporadas, 2 no primeiro semestre e mais 2 no segundo semestre. E cada temporada terá 4 episódios, ou seja, nós teremos um tiro curto de conhecimento, daremos um intervalo, depois iremos para a temporada 2, mais um tiro curto de conhecimento, para que você possa se organizar e participar conosco. O que a gente percebeu é que atividades muito longas, às vezes as pessoas não conseguem cumprir, elas não conseguem chegar até o final e elas acabam desistindo no meio do caminho. Então nós
repartimos em pequenas fatias para que você tenha condição de vir participar conosco. Então começa agora, tá bom? Na quarta-feira que vem, às 19h30, nós vamos falar dos patriarcas, ou seja, dos nomes que surgiram nas Escrituras, até a posse da terra prometida. Vamos fazer um estudo geral sobre isso, dividido em 4 semanas, 4 quartas-feiras do mês de março, e começa a semana que vem. Eu convido você para estar conosco, e esse estudo será transmitido apenas presencialmente, tá bom? Então transmissão online não haverá, você só poderá estar conosco aqui em condições presenciais. E vamos falar sobre a nossa série de mensagens, princípios bíblicos para viver melhor. Eu não sei se quanto a você, mas eu tenho acompanhado com uma certa surpresa e também com um certo nível de preocupação as notícias que têm sido veiculadas, principalmente nos jornais, a respeito dessa possível guerra que está sendo travada entre Ucrânia e Rússia e outros países envolvidos. Na verdade, a gente fica um tanto quanto perdido em relação a essa discussão geopolítica. O que nós sabemos a princípio é que a Rússia diz que aquele território pertence a ela há muito tempo, ela tem direito de se apoderar dele. A Rússia contraria essa verdade, dizendo que aquilo pertence a ela. A Ucrânia diz que ela tem o direito de propriedade sobre aquilo. Enquanto isso, países do Ocidente formam alianças para tentar ser juízes das nações, ser os justiceiros globais. E o que nós estamos assistindo aí é um grande imbróglio que parece que não tem grandes contornos de resolução. As pessoas falam, inclusive, até na possível terceira guerra mundial. Eu falo em última guerra mundial, porque se nós de fato entrarmos numa guerra em níveis globais, o nível de evolução militar que nós temos e o poder de destruição massa que as nações possuem, elas são capazes de extinguir a raça humana do planeta. Então vamos orar e vamos pedir a Deus para que de fato haja uma compreensão e haja uma certa maturidade e coerência no processo político de organização disso daí. O que está no centro de tudo isso, na verdade, é o desejo de sobressair, é o desejo de ser superior, é o desejo de mostrar força, poder político, poder militar. O que nós temos são pequenos homens frágeis, dominados pelo seu ego, tentando manter a sua proeminência mundial. O que nós temos são homens que são governados pelo seu ego e que fazem decisões políticas que afetam não apenas a sua nação, mas afetam a população mundial de uma forma geral. O que nós temos é um contexto de guerra gerado por um senso de justiça pessoal. Eu tenho o direito, eu tenho a razão, eu tenho as condições, eu tenho a minha justiça, eu estou nas condições de decidir entre o que é certo e o que é errado, e eu estou do lado certo. 2 nações, 2 condições, um Ocidente e um Oriente, discutindo e dizendo quem é que tem a razão. E eu pergunto para você, você também não tem experimentado um certo contexto de uma guerra iminente na sua vida? Agora eu não estou falando de uma guerra de proporções internacionais, de amplitudes políticas internacionais. Eu estou falando de uma guerra pessoal que é travada no seu coração constantemente, contra pessoas que talvez estejam presentes no seu trabalho, no universo da sua profissão, gente que você classificou e nomeou como seu inimigo e seu oponente. Gente que você declarou guerra e disse, essa pessoa não pode prosperar, ela não pode avançar, ela não tem o direito de ser feliz, ela não tem condições de se garantir, porque na minha senso de justiça, na minha condição, eu estou do lado certo e ela está do lado errado. Será que você também não tem vivido uma iminente guerra contra pessoas com as quais você convive na sociedade? Pessoas que pertencem ao seu núcleo ou à sua relação familiar? Gente que você declarou como inimigo mortal, ou gente que você diz que é o seu adversário mais mortal, gente que você teve a condição de dizer, não, eu estou do lado certo, você está do lado errado, então ou você muda, ou você será eliminado. Ou talvez o seu inimigo com o qual você declarou guerra e está em processo de batalha há um longo tempo, durma do seu lado, divida o mesmo teto, frequente a mesma casa. Gente que você declarou guerra e está nessa condição com um único desejo, de ter razão, de estar do lado certo, de ter o direito e de nunca admitir os seus erros e as suas falhas. Então eu faço uma pergunta para você: quem te deu o direito de nomear alguém como inimigo da sua vida? Quem disse isso? Quem deu o direito a você de nomear alguém como seu adversário frontal? Quem falou isso? Foi o seu patrão? Foi o seu empregado? Foi a sua esposa? Foi o seu marido? Foi o seu pastor? Foi o seu líder? Foi o religioso?
Quem é que deu essa garantia para você, dizendo: você está do lado certo, declare guerra contra essa pessoa, elimine esse confronto através de um confronto e vença essa guerra, porque você está do lado certo? Quem disse isso? Geralmente ninguém, a não ser o seu próprio ego, a não ser você mesmo. Eu estou acostumado a lidar isso como pastor e conselheiro conjugal. A maioria das guerras que eu encontro no casamento não são guerras sobre problemas pessoais, não são relacionados aos filhos e nem à condição financeira, são guerras de ego. É o desejo de estar certo, é a nomeação de que você é meu adversário porque você não aceita a minha opinião. Então eu pergunto: quem é que nos deu o direito de nomear alguém o nosso adversário ou o nosso inimigo frontal? Posso apresentar para você quem é que deu esse direito? Posso dar um nome a ele? Ele está presente o tempo todo na sua consciência, no seu coração. Em determinados momentos onde você se sente contrariado, em determinados momentos onde você se sente melindrado, em alguns momentos onde a sua opinião não é considerada e a sua objeção não é levada a sério, ele vai aparecer, ele vai gritar, ele vai dizer: ei, eu estou aqui, alguém olha para mim? Então, senhoras e senhores, respeitável público, eu apresento a você esse que classifica pessoas e gente, esse que está nas guerras mundiais e também nos desejos dos países serem proeminentes, poderosos e superpotências, esse que está nos casamentos destruindo relações conjugais, esse que está separando pais dos filhos e filhos dos pais, esse que está tratando pessoas com desagrado e também com um senso de indiferença, esse que está machucando, ferindo relacionamentos familiares de anos ou há anos a fio. Respeitável público, nós apresentamos o Senhor, justiça própria. Ele está o tempo todo ao nosso lado, considerando, definindo e classificando quem são as pessoas que merecem e quais são aquelas que não merecem. Por que o seu marido merece? Por que sua esposa não merece? Por que o seu filho pode? Por que o filho do outro não pode? Por que aquele consegue e esse outro não deve conseguir? O senso de justiça própria norteia os nossos relacionamentos e nós nos sentimos no direito de declarar guerra contra qualquer pessoa, contra qualquer situação que contrarie a nossa lógica de senso de direito e de garantias. Quem está por trás de tudo isso? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas a verdade é que há um direito de dominarmos uma guerra santa. Você já ouviu falar sobre jihad? Jihad é um grupo extremista, ou melhor, é uma atividade de um grupo extremista islâmico, geralmente até os xiitas, onde eles sentem no direito de jogar aviões contra prédios, explodir bombas em lugares públicos, para dizer que eles têm o direito de matar os seus inimigos, ou seja, os seus infiéis. Quem foi que lhe deu essa garantia? E quem lhe deu essa autoridade de classificar quem não crê na sua crença como inimigo e pessoa possível de morte? Esses jihadistas são pessoas patifes, covardes, que entram nos lugares e assassinam os outros simplesmente para dizer que eles estão certos e os outros estão errados. O problema é que a gente não é melhor que eles quando nós assassinamos pessoas através da nossa língua. Nós não somos melhores do que eles quando nós matamos relacionamentos através da nossa indiferença. Nós não somos melhores que os jihadistas, pelo contrário, somos até participantes dessa seita assassina quando nós ofendemos pessoas, quando nós manchamos a reputação de alguém que contraria a nossa lógica de senso comum de justiça. Isso é preocupante, irmãos, porque existe uma guerra santa sendo travada no nosso coração, onde a gente se sente no direito e até às vezes no dever de defender a nossa opinião, de defender a nossa posição e dizer: você está errado, você é o meu inimigo, você precisa ser eliminado. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, essa ideia do confronto, que é fruto de uma justiça própria, para um desejo de eliminar o outro, de anular a pessoa que está próxima de nós e que é divergente ou contrário ao que nós cremos, ou o que nós pensamos, ou o que nós fazemos. Conflitos sempre teremos. Mário Sérgio Cortella é um pensador brasileiro, gosto muito dos seus livros, e ele diz o seguinte, inclusive aqui de Londrina, na nossa região, e ele diz assim: o conflito sempre vai existir e deve existir. O conflito é necessário para a humanidade se desenvolver e criar maturidade. O confronto é sempre prejudicial e destrutivo, porque o confronto é o desejo de anular o outro.
Então, conflito conjugal não é mais conflito conjugal, é confronto, é o desejo de anular a pessoa que convive comigo. Conflito profissional já não é mais conflito, é confronto, é o desejo de eliminar o meu oponente dentro do meu ambiente de trabalho. Então, quantas coisas nas nossas vidas nós transformamos de conflito para confronto e estamos fazendo uma guerra santa justificada por quem? Pelo Senhor, justiça própria. É Ele que justifica nossas atitudes. É Ele que justifica a nossa indiferença, o emburramento de 7 dias dentro do lar sem conversar com a esposa. É Ele que justifica o solapar o dinheiro alheio, dizendo que o patrão não me paga o necessário, então eu tenho o direito de subverter a ordem e subtrair valores. Cometer o que os políticos chamam de pecúlio. Afinal de contas, é um nome bonito para o que nós chamamos de ladroagem. O pecúlio nada mais é do que as pessoas se apossarem daquilo que não é do seu direito. E quem diz que elas podem se apossar? Só a justiça própria. Eu estou fazendo tanto e ninguém me reconhece, estou fazendo tanto e ninguém me vê. Ninguém vai saber se eu fizer isso, porque na verdade eu recebo pouco por isso. De políticos a trabalhadores, gente que subtrai o que é do outro com um único defensor, a sua justiça própria. Não é Deus, não é a palavra de Deus, não é a sua coerência. Não, é simplesmente o seu ego gritando, você deve, porque o outro é o problema. Tem um livro que é muito interessante, que tem por título O Demônio é o Outro. Essa demonização da pessoa que está à nossa frente, na nossa incapacidade de lidar com diferenças, divergências, contrariedades e também oposições. Nós precisamos, queridos, entender que a maioria dos nossos conflitos e dos confrontos que nós vivemos não é o resultado do que acontece lá fora, é o resultado do que acontece aqui dentro. Por isso essa frase eu queria deixar de uma maneira bem objetiva e simples para nós. Grande parte dos nossos conflitos e guerras pessoais se originam no desejo humano de sempre ter razão, baseado no nosso senso de justiça própria. Tem até um amigo que brinca dizendo assim para mim, o casamento é a composição de 2 pessoas, onde uma está sempre com a razão e a outra é o homem. Muitos dos nossos conflitos e problemas advêm do fato de que nós queremos apenas ter a razão. Nós não temos mais paz porque nós queremos ter a razão. Nós não temos mais amigos porque nós queremos ter a razão. Nós não temos mais credibilidade porque nós queremos ter a razão. Nós não temos mais calma e sossego porque nós queremos ter a razão. Quantos confrontos você assimilou para o seu coração que seriam desnecessários se você tivesse pensado um pouquinho sobre essa jihad santa e falasse, não, eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nisso. Porque no fundo, a jihad santa, ou a guerra santa, essa nomeação de um confronto direto com o seu oponente, que você mesmo classificou, é o desejo de ser Deus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, não julguem para que vocês não sejam julgados. Não nos foi dado o direito de definir quem está certo e quem está errado. Não foi dado o direito de definir e de julgar através do nosso senso de mérito, através do nosso senso de vaidade, ou através do nosso próprio egoísmo. Não foi dado o direito. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Parem com essa cultura de moralismo e moralização. Vocês não têm o direito de julgar. Esse papel é de Deus. Deus é o juiz. Deus é quem diz o que é e o que não é. A palavra dele é que é a orientação para nós e para as nações. É isso que está lá. Mas o desejo de julgar é o desejo de ser Deus, de assumir o posto dele. E não estamos sozinhos nisso. Porque se nós olharmos para o contexto bíblico, nós vamos aprender com um personagem muito específico. Um personagem bem provável que poderia ensinar alguma coisa para nós. Esse personagem é sombrio em seu caráter, ele é traiçoeiro em suas atitudes e decisões. Provavelmente você jamais entraria numa sala de aula que ele estivesse, e jamais você daria o nome que ele possui. Bem-vindos, vou apresentar a vocês agora um novo, a personagem principal, que representa e carrega em si todas as características do Senhor Justiça Própria. O nome dele é Judas, o sobrenome é Iscariotes, e ele atende também pelo nome de Justiça Própria. Judas é um desses, que tem o desejo e o interesse de nomear e de definir, através do seu senso de valores e justiça pessoal, o que é certo e o que é errado. E quando contrariado, ele age de uma maneira assassina e suicida. Você nunca parou para pensar que numa atitude de um homem, ele assassinou um homem justo e cometeu suicídio? Uma atitude de justiça própria, baseada no momento,
pontual, um divisor de águas, onde Judas, de repente, contrariado, muda a sua opinião sobre Jesus e sai daquele lugar para entregar o mestre. Onde se dá isso? Onde foi o lugar onde Judas se tornou contrariado e onde ele ouviu o grito alarmante da justiça própria no seu coração? João capítulo 12. Jesus entra na casa de Lázaro para cear, e quando ele está lá jantando, uma certa mulher, chamada aqui nesse texto de Maria, ela vem e quebra um vaso de alabastro, um vaso de perfume, um unguento puríssimo, finíssimo, de muitos recursos. Judas não fica confortável com essa decisão e reage. É aí que se dá o problema da sua justiça própria. Vamos ler o contexto, queridos? João capítulo 12 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia como sempre, enquanto Lázaro estava à mesa com Jesus. De repente, uma terceira personagem, que não aparece no primeiro momento, acontece. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, um vaso de alabastro, que era um perfume caro, caríssimo, e derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Então, Judas não fica muito bem daquilo lá. Um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, João dá o nome de quem falou isso. Mateus capítulo 26 e Mateus capítulo 26 e Marcos 14 não fala quem foi, mas João diz que foi o Judas que fez isso, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: estou contrariado, magoei, fiquei triste com isso aqui. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Olha só, que moralidade, que boa intenção desse homem. Se a gente não soubesse que era o Judas Iscariotes, a gente daria razão para ele. O problema é que a gente já conhece o final da história, mas a gente faria: está certo, desperdício, deve ser evitado. Mas ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Suas boas intenções foram desmascaradas pelo próprio João. Então Jesus, olhando para a postura de Judas, Jesus não faz meia política de boa vizinhança. Jesus não trata com indiferença. Jesus vai direto ao ponto. Jesus fala assim: deixa essa mulher, o que você tem com ela? Deixa em paz, e que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim vocês nem sempre terão. E ponto. Como você reagiria a uma contrariedade como essa na mesa? Judas bateu na mesa, se levantou e disse: eu tinha um plano melhor para esse nardo, eu tinha um projeto melhor. Você viu quanto que o Judas falou que valia aquele nardo? Vou voltar para você ver: 300 denários. O que isso significa? Que era a poupança daquela mulher. Naquele período, queridos, que não havia banco, as pessoas faziam sua poupança em elementos, como por exemplo, azeite, óleos, mirra e também essências, como esse nardo, esse bálsamo. 300 denários seria mais ou menos o salário de um ano de trabalho. Não é o que sobra do salário, é o salário de um ano. Colocando hoje a média per capita das pessoas aqui da nossa região de R$ 2.800, seria mais ou menos em torno de quase R$ 40 mil, o que essa mulher estava quebrando aos pés de Jesus. É lógico que Judas objeta, é lógico que ele não fica à vontade com isso. Ele é um homem do dinheiro, ele sabe o que aquilo pode ser feito no seu bolso, para sua garantia e para o seu próprio ego. Por isso ele levanta a mão, mas não recebe respaldo. Jesus não se interessa com a opinião dele. Jesus sabe o que tem no coração daquele homem. E Jesus simplesmente diz: deixe em paz, isso não é para você. O que acontece em seguida é que nos transtorna e traz um grande senso de: meu Deus, como assim? Tanto Mateus capítulo 26 como Marcos capítulo 14, mas não João 12, diz que quando Judas recebeu essa reprimenda, ele saiu imediatamente e foi entregar Jesus aos chefes da religião. Imagine só que ele foi contrariado na mesa, fica bicudinho, fica emburrado o resto da ceia. A hora que todo mundo se despede, o Judas sai dali, vai procurar o chefe religioso e diz o seguinte: por quanto vocês gostariam que eu entregasse o mestre Jesus nas suas mãos para vocês o crucificarem, ou vocês o matarem? Então os mestres religiosos dizem: 30 moedas está bom para você? Ele diz: não, está bom. O homem que defendeu que deveria ser melhor utilizado 300 moedas, ou 300 denários, se vende por 30, 10 vezes a menos. Ou seja,
Esse é o senso de justiça, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele que não é condenado naquilo que aprova. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você aprova, cuidado com o que você reprova, porque pode ser que você seja medido pelo mesmo. Não, 300 denários é muito dinheiro. Não, 30 moedas a gente entrega Jesus para a cruz. Não, 300 denários é muito dinheiro para desperdiçar, mas 30 moedas vale a vida de um homem. Meu Deus, que critério é esse? Por isso que Eclesiastes diz: não seja demasiadamente santo e também não seja demasiadamente injusto. Ou seja, não, cuidado com essa balança de moralismo que você tem, de classificar pessoas entre certo e errado a partir do seu próprio critério. Esse é o resultado das guerras, dos confrontos, das destruições que acontecem não só em nível internacional, mas também dentro da nossa própria casa e na mesa do nosso jantar. Judas se levanta, magoado, e vai provocar um assassinato e um suicídio com a sua atitude. O que era uma diferença de opinião, irmãos, se transformou em um assassinato e um suicídio. Você já parou para pensar a seriedade dos nossos atos? Já parou para pensar a seriedade das nossas atitudes nas conversas, nas palavras que liberamos? O que era uma simples divergência de opinião se transformou em assassinato e suicídio. Quantas coisas não estão acontecendo na nossa vida que são resultado desse assassinato que fazemos com as pessoas, e um suicídio das nossas emoções, que são terríveis quando nós nos sentimos contrariados. Então, se você quiser viver melhor, você vai ter que silenciar a justiça própria, porque ela não te deixa dormir, ela não te deixa em paz. É porque aquele lá não fazia nada no trabalho, agora recebeu a promoção, porque ele recebeu salário, porque ele pode não sei o que, ele pode sair mais cedo, e eu tenho que tentar trabalhar. É o seu senso de justiça própria que mede por uma régua de comparação. É porque aquele rapaz nem fez o que eu fiz, eu sempre entreguei mais, eu sempre trabalhei mais, eu sou mais velho, eu tenho mais tempo de empresa. É porque ele nunca reconhece o que eu faço, eu sempre estive do lado, sempre ajudei, ele nunca me favorece. Sempre palavras para dizer o seguinte: eu magoei, emburrei, me chateei, e começa um suicídio do coração e um assassinato de pessoas ao nosso redor. Queridos irmãos, isso é muito, muito sério. Porque pode ser que esteja acontecendo exatamente isso com você. Você não tem paz, porque você fica julgando pessoas. Elas estão sempre na sua régua de medição, estão sempre passando por um critério de avaliação. É justo isso, irmãos? Está sempre medindo com o seu sistema de crenças e de valores as pessoas para encaixarem no seu padrão. Sempre são alvo das suas inquietações e dos seus dissabores, das suas crises pessoais. É fulano, sempre o outro se torna um problema, a contrariedade, a objeção. Irmãos, para vivermos melhor, para dormirmos em paz, para andarmos por essas ruas tranquilamente, para adorarmos sem ficarmos classificando pessoas aqui à frente, quem canta, quem toca, quem deixa de cantar, quem prega, quem não prega, para que a gente possa ter tranquilidade no trabalho, quem atende, quem não atende, quem recepciona, quem foi promovido, quem não foi, para que a gente viva bem, viva abençoado, viva leve, estrangule e silencie a justiça própria. Caso contrário, você vai sempre se levantar da mesa contrariado, procurar o assassinato e o suicídio. E alguns, inclusive, em vias de fato. Porque a gente ouve falar de gente que matou um outro em vias de fato, porque se sentiu contrariado. E a gente ouve falar de gente que deu fim à sua própria vida, porque não conseguia lidar com o desconforto da contrariedade. Irmãos, é justo isso. Então, para identificar no nosso coração se a gente não está gritando com a justiça própria e vivendo mal para dedéu, como diz o meu filho, mal para chuchu, eu preciso que você entenda, em primeiro lugar, o que a justiça própria faz com você, baseado na história de Judas. A justiça própria, ela apoia-se no cancelamento dos outros. Judas tem uma grande trevas no seu coração. Judas é um ladrão, mentiroso, um corrupto, um traidor, é um aproveitador barato, travestido de discípulo, dissimulado e mentiroso, mas para ele não se revelar, ele aponta para o outro. Ele cancela aquela pessoa que fez um ato maravilhoso. Ela foi dar o seu melhor a Jesus. Judas bate na mesa e diz: não, isso não foi bom, isso não foi legal. É o que a gente faz o tempo todo, irmãos. Para fazer brilhar mais a nossa luz, sabe o que a gente faz? A gente cancela a luz dos outros. Não é que a gente tem o prazer de crescer no trabalho, a gente tem prazer de denegrir quem cresce no trabalho.
Não é que a gente tem prazer de ter uma família feliz, a gente tem o prazer de questionar e ofender uma família que está sendo feliz. Grande parte da humanidade é tomada por esse vírus mortal, de ao invés de valorizar a luz dos outros e crescer a sua, ela quer apagar a dos outros para que a sua brilhe mais. E tem uma frase que eu amo demais que diz assim: não merece o sucesso e nem o reconhecimento aquele que para fazer brilhar a sua luz tem que apagar dos outros. Críticas e ofensas são armas de ataque para cancelamento de quem está crescendo, de quem está bem, de quem é melhor do que nós em algumas coisas. Críticas e ofensas são armas para que ataquemos pessoas que nos causam desconforto só porque a gente não consegue atender ao padrão que elas colocaram. A régua, o sarrafo que elas puseram é alto demais para a gente conseguir ultrapassar. Você sabe que é sarrafo, é aquela vara onde a pessoa faz o salto. A gente não consegue, então o que a gente faz? Diminui o seu êxito, diminui a sua potência, diminui a sua credibilidade, diminui a sua reputação, diminui para que de alguma maneira eu cresça. Isso não é justo, isso não é coerente. Quem faz isso está tomado por senso de justiça própria, porque a justiça própria se baseia no cancelamento dos outros. Eu cancelo o que você fez, para que eu possa me sobressair. Aí você pode estar dizendo: não, mas eu nem trabalho. E na sua casa não é assim não? Irmãos, eu vejo pais cancelando os seus filhos, e não é tão incomum não. Pais que não se alegram com as conquistas dos seus filhos. Eu vejo maridos e esposas disputando e confrontando entre si as suas realizações, diminuindo um ao outro. As conquistas de uma pessoa acabam se tornando incômodas para outra, dentro da própria casa. Agora eu digo para você, se dentro da nossa casa a gente faz isso em relacionamento conjugal e familiar, o que dirá das nossas vidas pessoais? Irmãos, isso é muito sério. É sério porque há um Iscariotes dentro do nosso coração tentando cancelar o que os outros estão fazendo de bom, tentando dizer: mas ele... Lembra do Kaká? O jogador da seleção brasileira? Dá uma raiva dele, né? Bonito, rico, competente. Aí você poderia falar assim: pelo menos não é crente, vai para o inferno. Não, era crente também, meu Deus do céu. Gente que incomoda, e a gente tenta encontrar um jeito para dizer: não, é que na verdade, não, ele está crescendo, mas ele faz muitas coisas erradas. Não, ele é um ótimo pai. Claro, também não tem que trabalhar, tem dinheiro à vontade. Ela viaja bastante longe, fica na custa do marido. Ah, você viu o corpo dele? Claro, não precisa trabalhar que nem eu trabalho. Ou seja, não é o fato da pessoa estar crescendo, é o fato de diminuir as suas conquistas, o cancelamento. Irmãos, a gente faz isso o tempo todo, dentro da própria igreja, onde a gente deveria se chamar de irmão, onde a gente deveria alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. A gente trata com culpabilização, vitimização. Ai, porque para mim ninguém me lembrou, porque ninguém olha para mim, não, porque ele não merecia, eu sim merecia. Cuidado com o Senhor Justiça Própria, que está gritando e cancelando os outros, como Judas. Essa mulher, todo mundo acha que ela fez o máximo. Na minha opinião, ela não fez nada, na verdade atrapalhou, que deveria ter sido dado um melhor destino a esse recurso. Segundo, a justiça própria apoia-se na dissimulação das minhas falhas. Se eu tenho sombras, trevas e defeitos, nada melhor do que uma distração sobre mim. E como que eu faço isso? Eu tiro as minhas falhas, apontando as falhas dos outros. Não, eu não resolvo as minhas falhas, eu aponto dos outros. Ô irmão, quer me tirar do sério? É pegar um crente da igreja, tá? Talvez você não seja membro da igreja, e você talvez não entenda isso, mas quem é crente sabe o que eu estou dizendo. Membro da igreja, fez uma patifaria aí, chama: ô irmão, ô irmã, você não deveria ter feito aquilo. Mas o outro que toca no louvor, mas aquela que está não sei o que, o fulano que fica na frente da igreja, mas não sei o que. Rapaz, isso me tira do sério. Eu começo a orar ao Espírito Santo para me segurar, irmãos, para não falar
coisa que possa machucar mais do que tratar. Porque o propósito é tratar, não é ferir. Mas irmãos, o que é isso? Para eu encobrir as minhas falhas, ao invés de eu ser homem, ao invés de ser você mulher, ao invés de assumir suas falhas, seus erros e melhorar, ser um ser humano melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, você aponta para os erros dos outros. Trabalha mal, faz com o que nós chamamos nas coxas, que não é nada errado, nas coxas era o jeito de fazer a telha rapidamente, dos escravos, faz rapidamente de qualquer jeito, e diz assim, não, é porque meu patrão não me reconhece. Seja um funcionário melhor, não precisa esperar o reconhecimento do seu patrão, é o seu senso de justiça própria que diz que você não precisa entregar. Explora funcionário, paga mal, abusa moralmente deles. Tem gente que é em síndrome do pânico só de ver o patrão, só de pensar em trabalhar no outro dia. E sabe o que ele diz? Não, porque se você trabalhasse na outra empresa, corrija a sua, acerta a tua. Porque a justiça própria apoia-se na dissimulação. Não, eu não tenho falhas, mas o fulano tem um monte. Não é que eu não tenho, eu tenho, mas o outro tem mais do que eu. Essa balança começa a descompensar. E quem é que é o juiz? Quem é? É Deus? É a palavra de Deus? Não, é você mesmo. E é terrível quando a gente se torna juiz de nós mesmos. Porque a balança sempre fica descompensada. Porque nós geralmente somos rígidos com os outros e complacentes com a gente mesmo. A gente critica o que os outros fazem, mas a gente atenua. É porque eu, pelo menos, não, porque você não está na minha pele. Não, porque você não vive o que eu vivo, pastor. A gente é rígido com os outros, justiceiros dos outros, mas conosco a gente aplica uma justiça branda, atenuada, porque a gente não quer tanto problema assim. A melhor coisa para disfarçar e distrair as minhas trevas é apontar a treva dos outros. Olha a sombra dele, olha a treva dele, olha o pecado dele, e eu fico bem, porque ninguém precisa olhar para mim. A cultura da distração. O marido faz isso. Você está reclamando de mim que você não viu o marido da sua amiga. Irmão, ela não é casada com a tua amiga, com o marido da tua amiga. E você fala disso porque você não mora lá em Londrina, você mora em Sertanópolis, é a realidade. Irmãos, o que nós precisamos entender é que a justiça própria se baseia nesse senso de dissimular sua falha para tentar encobrir apontando do outro. É o que o Judas fez com aquela mulher, é o que nós fazemos geralmente. Justiça própria apoia-se na prepotência do ego, é a última. Pergunta simples e objetiva: quantos traidores de Jesus nós temos na Bíblia? Quantos? Aqueles que acham que é um, levanta a mão só para eu saber. Um traidor, levanta a mão. Isso, pode levantar, gente, não tem problema não. Isso. Quem acha que tem 2 traidores na Bíblia? Levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão, porque está difícil, né? Vocês estão aqui, gente? Vocês estão participando mesmo? Estão aqui agora? Entenderam o que eu estou falando? Irmãos, a gente sempre fala que Judas foi o traidor. Judas não foi o traidor. Ele tem um outro companheiro. Quem é o companheiro dele de traição? Pedro. Pedro traiu Jesus. Ele negou 3 vezes que ele não conhecia Jesus. Então nós temos 2 traidores na Bíblia, Pedro e Judas. Pedro se arrepende, chora e pede perdão a Jesus e restaura seu discipulado. Judas, o que ele faz? Ele sai e se enforca. Por que Pedro volta e se arrepende e Judas sai e se enforca? Porque Judas é orgulhoso demais para pedir perdão. Ele é ególatra demais para reconhecer que ele errou. Para ele é melhor se matar e manter a sua honra com a morte, como fazem os japoneses muitas vezes, do que admitir que eles falharam. Os japoneses fazem isso, é uma cultura, né, oriental. Muitos quebram suas empresas e têm problemas sérios, eles acabam suicidando ao invés de reconhecer o seu erro. Judas é orgulhoso demais para pedir perdão. Por isso que ele é o traidor que se suicida, não é o traidor que pede perdão como Pedro. Irmãos, eu estou aqui para divertir vocês essa noite em nome de Jesus. O seu problema não é com o seu patrão, o seu problema é com o seu ego. O seu problema não é com o seu cônjuge, o seu problema é com o seu ego. O seu problema não é com o seu desafeto, não é com a rede social do que puseram ou não puseram, é com o seu ego. A justiça própria que diz que você é melhor e superior. Judas é dissimulado ao ponto de ele dizer, não, eu tenho boas intenções. Mas na verdade o que está no centro é o ego dele. Ele tem um discurso de coletividade. Vamos ajudar os pobres, vamos encher o meu bolso, vamos ajudar os pobres, vamos desviar mais recursos, vamos fazer pontes, vamos corromper mais pessoas, vamos. Na verdade tem a palavra
do bem-estar social e coletivo, mas o que está no centro é o seu ego. Irmãos, quantas coisas na nossa vida não é relacionada ao bem coletivo, nem da família, nem da empresa que trabalhamos, nem da vida que levamos, nem da cidade que moramos. Quantas coisas na nossa vida visa somente atingir o nosso ego. E eu posso dizer uma coisa para você: quem não crucificou o seu ego e não deixou se levar pela palavra de Deus ainda não se converteu, porque Jesus disse em Mateus, capítulo de número 12, ele diz o seguinte: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É um chamado a negar a si mesmo. A negar o quem? O seu ego, o meu ego. E o ego é um péssimo gestor das nossas emoções. Não deixe ele guiar a sua vida. O ego é um péssimo gestor das nossas decisões. Não deixe ele decidir por você. O ego é um péssimo juiz de valores. Não deixe ele decidir por você quem está certo e quem está errado. Cuidado com o ego. Porque o nosso problema é negar a sombra que existe em nós para sermos superiores aos outros. O problema do ego é que ele quer ser superior. O problema dos países em guerra é que eles querem ser melhor que os outros. O problema do casamento é que você seja melhor que a sua esposa, melhor que o seu marido, melhor que o seu filho, E todos nós estamos com o ego sendo cultuado e ofertado no altar da nossa vida. É uma boa reflexão, não é não, irmãos? Não vale a pena a gente assistir isso de novo depois, quando chegar em casa, fazer algumas anotações e falar: eu não vou admitir isso, não vou levar isso para a minha vida, porque eu quero viver mais, quero viver melhor, quero viver bem, e quero viver sem esse grito do meu ego dizendo que eu sou superior. Judas é orgulhoso demais para voltar atrás nas suas decisões e nos seus erros. Quantos de nós matamos a nossa própria vida e pessoas estão ao nosso redor com atitudes egoístas, arrogantes, prepotentes, baseado não nos valores humanos ou morais, baseado somente no fator decisório do nosso ego. Ele decide, ele determina, a gente acata e o problema está feito. A besteira já está realizada. Então, o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Você precisa entender o seguinte: que na raiz de tudo isso está o desejo de ser Deus, de julgar as coisas. A justiça própria é o desejo de Adão de cobrir as suas vergonhas com folhinhas de urtiga. Aí ele vem lá e diz: olha aqui, não, Senhor, não. O Senhor não vai perceber, né? Imagina só o Adão, ele comete o pecado, fica nu, fica com vergonha, ele coloca uma florzinha na frente, coloca a mãozinha e diz: não, o Senhor nem vai perceber. Meu Deus, está diante do santo, de aquele que é a quem nós vamos prestar contas. Irmãos, o nosso desejo de cobrir com justiça própria é o desejo de Adão, de não parecer para Deus que nós estamos mal. Abra o coração, reconheça, diga: Senhor, eu estou com um grande problema, mas o meu ego está querendo decidir por mim. Senhor, eu não quero ser Deus, eu não quero julgar pessoas, eu não quero estar do lado da razão, eu quero estar, Senhor, do lado do que o Senhor diz. Defenda a minha causa. Porque Tiago capítulo 1, versículo 20 diz o seguinte: a ira humana não promove a justiça de Deus. Você quer resolver com o seu braço, quer resolver do seu jeito, quer usar a sua caneta, quer usar o seu recurso, quer usar o seu punho, mas eu posso garantir que, segundo a Bíblia, a sua ira não promove a justiça de Deus. Deus não se empolga com a sua ira para Ele fazer qualquer coisa. Então não seja Deus de si mesmo, não seja julgador, viva uma vida leve, pare de criticar pessoas, pare de ofender na ausência delas, ou melhor, ofender na presença também é terrível, mas pare de manchar a reputação de gente que não está perto de você. E aí você pode falar: não, pastor, mas é uma cultura de Sertanópolis, é uma cultura infernal então, irmãos. Você quer continuar no inferno? Quando cheguei aqui, falaram algumas coisas para mim, falaram: pastor, estão sabendo? Eu falei: mas como estão sabendo? É porque em Sertanópolis todo mundo fala a vida do outro. Eu falei assim: mas na igreja não. A igreja não é a cultura de Sertanópolis, é a cultura do reino. Então, ô fofoqueiro, dá um jeito na tua vida. Fica falando da vida dos outros aí, julgando as outras pessoas com sua régua. Quem diz que você está certo? Quem diz que você é do lado correto? Quem diz que você tem a razão? É a jihad santa. Por isso, quer viver melhor, quer viver mais leve, mais abençoado, pare de julgar as pessoas pelo que elas fizeram, pelo que não fizeram, o que deixaram de fazer, como te trataram, como não te trataram. Pare de julgar. Receba com gratidão o que a vida lhe ofereceu em Deus e diga: Deus, o Senhor é o meu juiz. Senhor, o Senhor é o meu defensor. Senhor, o Senhor é a minha balança de precisão. Senhor, os teus valores, os seus fundamentos estão sempre firmes. Então confie em Deus e pare de praticar a sua própria justiça. Não apoie no seu próprio entendimento, como diz a Bíblia Sagrada. Agora o mais interessante, o mais lindo de tudo:
É o que eu entendo o seguinte, que há uma solução para isso, irmãos. No fundo, o nosso desejo de justiça própria é o desejo de a gente ser Deus, mas na verdade, a gente tem uma solução para isso. Tem uma solução básica e prática. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, aquele único que era perfeito, porque você não é, eu não sou. Temos sombras, trevas à vontade na nossa vida, mesmo que estejamos na igreja há 5, 10, 50 anos. Você não é perfeito, você não é melhor que os outros. Mas aquele que era perfeito, aquele que foi melhor que todo mundo, aquele que não tinha falha, aquele que podia julgar todo mundo, diz a Bíblia, que aquele que não conheceu o pecado era perfeito, se fez pecado por nossa causa, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus, eu não preciso que você me julgue. Você quer falar sobre mim? Fale, mas eu não preciso da sua aprovação nem do seu aplauso, porque eu sou a justiça de Deus. Você está contrariado com pessoas que estão julgando você? Por quê? Você não se apoia na justiça de Deus? Você precisa da aprovação e validação dos outros? Eu não preciso, porque eu tenho a justiça de Deus que opera em mim. Gente que vive na justiça de Deus está pouco importando pela aprovação e o aplauso desse mundo. Esse é o grande dano de gente que vive pesarosa, no limite das suas emoções e com a vida cheia de feridas, porque estão procurando nos outros uma aprovação que não existe em si. Quer ser aprovado, irmãozão? Vai ficar postando um vídeo no YouTube até quando para ser aprovado? Quer ser aprovado, irmãzana? Vai colocar foto do seu corpo até quando o pessoal ficar batendo pau? Quer ser aprovado? Quer mostrar seus títulos, suas honras? Quer mostrar sua casa nova, seu carro? Quer ser aprovado? Mostre que você tem Jesus, porque se Jesus te aprovou, não há quem possa te condenar, não há quem possa te criticar, não há quem possa te ofender, não há quem possa ser contra você, porque se Jesus disse: esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, eu tenho a justiça de Deus. Eu não estou procurando classificar pessoas e também não estou na régua desse mundo. Deus já me aprovou, eu tenho a justiça divina operando em mim, e em Cristo eu sou mais que vencedor para esse padrão de mundo terrível. É assim que nós vivemos leve, sem justiça própria. Então, em nome de Jesus, reconheça que no fundo, o problema é você. A justiça própria opera em você, não nos outros. É em você. Trate o seu coração. Pare de terceirizar, transferir, dissimular. Pare de atacar, de se defender. Pare. Admita que no fundo, o ego é seu e o problema é seu. Viva melhor, viva mais leve, tratando o seu coração e não dos outros, porque cada um é responsável pela sua própria ferida. Então, eu ouvi uma frase fantástica, linda, maravilhosa, e eu tenho certeza que você vai querer assistir essa mensagem de novo, só para anotar essa frase depois. Essa frase é de Moody, um pregador americano, avivalista, homem de Deus. Ele disse o seguinte: eu nunca conheci uma pessoa que me causou tantos problemas como eu mesmo. Seu problema não é o seu marido, seu problema não é seu patrão, seu problema não é sua esposa, não é seu filho, não é seu pastor, não é o membro da igreja, não é aquele que cobra a dívida sua. Seu problema não é a operadora da TIM que liga para você nas horas mais importantes. O seu problema é você. Trate o seu problema com Cristo, deixe Ele justificar o seu coração e viva bem, viva melhor em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar enquanto a equipe de louvor vai vir aqui à frente. Nós vamos apresentar a nossa vida no altar de Deus. Feche os seus olhos. Você que está na sua quinta, sexta semana de campanha e sétima, você vai vir aqui à frente e nós vamos orar por você, tá bom? Você que vai começar a sua campanha de oração hoje, aqui à frente tem cartões. O que você vai fazer? Você vai pegar esse cartão e levar para sua casa, porque significa que você começou uma campanha conosco. O que é a campanha? É bater a porta e dizer: Senhor, eu estou aqui pedindo isso e esperando a sua resposta. Então você que está na quinta, sexta e sétima semana de campanha, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. E você que vai começar a sua campanha, aproveite o movimento, venha você também. Assim que você receber a oração, pegue esse cartão, leve para a sua casa. Caso acabar o cartão aqui na frente, procure ali na saída, no balcão de informações, pegue o seu cartão e semana que vem a gente vai orar com você novamente. Senhor, nós vamos entrar em oração intercessória pelas pessoas. Unge as mãos de cada um dos nossos intercessores e intercessoras, e que possamos experimentar grandes, maravilhosos milagres do Senhor, enquanto intercedemos uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos essa canção que diz que a justiça está em Jesus, você pode vir aqui à frente. Rapidamente, vem, irmãos, não precisa ficar constrangido não, isso é uma prática normal. Vem aqui à frente e nós vamos orar com você em nome de Jesus.
coração. Como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é por sempre. Só Ele é bom, só Ele é bom. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, Sim, Jesus, sua justiça é tua. teu amor é por sempre. E o que posso te dar? Você pode dar. Tudo que tu és. Você pode oferecer essa noite a Jesus Você me libertou. seus erros, suas falhas, seus temores, até a sua justiça própria. E o que posso te dar? Tudo que tu és. Você me libertou. Sim, Ele te curou. Me curou. Sim, Deus, nós recebemos a tua cura essa noite, cura dos nossos corações, Tu és bom. cura de famílias, cura de relacionamentos, cura da saúde emocional, cura da saúde física. Justiça está em Recebemos tua libertação só porque a justiça é tua. teu amor é por sempre. O Senhor é bom, sim, só o Senhor. Tu és bom. Pessoas não são, só o Senhor é todo o tempo bom. Pessoas não são todo o tempo boas, Justiça mas o Senhor é. teu amor é por sempre. Senhor Jesus, nós apresentamos a nossa vida diante do teu altar essa noite. E ao voltarmos para nossa casa, possamos ser confrontados com essa palavra. E que o Senhor, sim, possa eliminar esse oponente do nosso coração. Sim, possa anulá-lo, essa justiça própria que grita por nós. E que toma atitudes tão incoerentes, insensatas e destrutivas. Pai, elimina as guerras familiares. Elimina a guerra entre os irmãos, guerra entre amigos, guerra entre essa sociedade. Elimina as guerras no trabalho, entre companheiros do mesmo escritório. Elimina guerras emocionais, só trazendo a tua justiça em nosso coração essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Porque nós queremos tomar a decisão boa, a escolha do lado certo. Porque no fundo é uma decisão que fazemos, não julgar, para que não sejamos julgados em nome de Jesus. Irmãos, é uma decisão. Volte para sua casa com essa decisão, é uma escolha. Você conhece a história de Saul? O rei mais cruel que Israel teve, que perseguia o pequeno Davi. Ele perseguia Davi por nada. Queria matá-lo, queria destruí-lo em toda circunstância, maltratá-lo. Um certo dia,
Saul vai dormir na sua tenda, e Davi, quando vai entrar por um lugar que ele estava fugindo de Saul, encontra Saul todo vulnerável. E então Davi, com a espada na mão, diz: agora é minha chance, eu tenho o direito de matar esse homem, porque ele faz tanto mal. E quando ele está se preparando então para executar a sua vingança e a sua revanche, ele diz uma palavra maravilhosa, que é a sua escolha: não cabe a mim tocar no ungido do Senhor. Essa justiça é Deus que tem que fazer. Não cabe a você, não cabe a você. Deixa a justiça na mão de Deus, deixa a justiça no altar de Deus. E sabe o que Davi faz? Abandona o seu plano de assassinato, volta para sua casa, recebe a honra, é colocado como rei, coroado como Israel, é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Talvez seja por isso que a maioria das crianças nasce com o nome de Davi e nenhuma criança nasce com o nome de Judas. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Sempre